Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais uma noite que o Senhor nos permite estar reunidos para ouvirmos a voz dele através da sua palavra. Evangelho de Jesus que escreveu Marcos, capítulo 3, versículo 1. Marcos, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: de novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. E então lhes perguntou: eres tu no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Senhor, nós pedimos a Tua graça sobre esse momento, que o Senhor possa nos, através do Seu Santo Espírito, nos conduzir ao Teu falar que está aqui na Tua palavra, Senhor. Senhor, que não sejam ouvidas opiniões aqui nessa noite, opiniões de homens, vozes de homens, Senhor, mas que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de ler um trecho do Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus que escreveu Marcos. E se nós voltarmos aos capítulos iniciais, pelo menos o capítulo 1 e o capítulo 2, nós vamos ver que algo que marca o Evangelho, pelo menos a forma que Marcos registrou, é justamente a questão de Jesus estar sempre em movimento. O ministério de Jesus no Evangelho, na forma que registrou Marcos, nós vemos que é um ministério dinâmico. Começa a se dizer, Marcos registra que começa uma pregação ou uma voz se levantando no deserto da Judéia. E essa voz era de João Batista. E em seguida, Marcos registra que Jesus sai da Galileia, vai até a Judéia para ser batizado por João Batista. Poucos versículos adiante, Marcos registra que após a prisão de João Batista, Jesus então torna novamente para a Galileia e entra na cidade de Cafarnaum. Nós vemos o registro que Jesus reside ali. Mas Jesus não apenas isso, mas faz daquela cidade de Cafarnaum como se fosse uma base em que ele sempre está indo e retornando. Nós vemos isso no versículo 38 do capítulo 1, quando Jesus então tira um tempo para orar, para se dedicar à oração, e os discípulos então começam a buscar e procurar pelo Senhor. Jesus diz aqui, aos seus discípulos: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então nós vemos aqui uma clareza da missão de Jesus.
para ele estava claro qual era a sua missão, qual era o seu objetivo. Ele tinha o objetivo de pregar o Evangelho. Observe também no capítulo 14, também no versículo 14, depois do mesmo capítulo 1, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. E aqui então se registra que Jesus retorna então para a Galileia, começa a estabelecer o seu ministério, e os sinais e prodígios acompanham o falar de Jesus, o ensino de Jesus. Onde Jesus manifestava o seu ensino, esse ensino, essas palavras eram confirmadas por sinais e prodígios. E nós vemos que Marcos registra aqui alguns milagres iniciais, algumas situações em que demônios são expulsos. E é interessante que Marcos já registra que o ministério de Jesus começa a ter um sucesso, o nome de Jesus começa a ter uma projeção. Vemos aqui no versículo 27 que há uma admiração sobre o ministério de Jesus. Olha só o que o povo diz: todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. O conceito que as pessoas tinham é que um novo pregador e uma nova doutrina estava sendo anunciada naqueles dias. Então Marcos continua a registrar os milagres e essa maneira dinâmica, ativa de Jesus ir de cidade em cidade pregando o Evangelho. E eu quero gastar um tempo com os irmãos sobre esses 6 versículos aqui que nós lemos, que registram o milagre que Jesus fez dentro da sinagoga. Então o evangelista Marcos diz que de novo, ou seja, como se fosse um hábito de Jesus, Jesus entra no sábado, no dia de sábado, Jesus entra na sinagoga. E nós vemos ali que também nesses capítulos iniciais, Marcos também registra que ao passo que o ministério de Jesus tinha uma maior proporção, ia ganhando uma proporção, nós vemos que também houve uma resistência, houve também faltou a palavra, mas o ministério dele era resistido, combatido. Então, Marcos registra que seja milagres ou mesmo doutrinas de Jesus eram resistidos e contestados pelo povo. E nós vemos que pelo menos podemos destacar entre parte da mensagem de Jesus que eram combatidas, que eram resistidas, que eram contestadas, estava a questão do tempo, a questão da lei e principalmente com mais força a questão do sábado. Nós vemos que esse é um assunto que sempre há uma tensão entre Jesus e os fariseus, Jesus e os saduceus, Jesus e as pessoas e os grupos e as ordens e as classes religiosas da época. Havia sempre então de uma forma ou de outra, aquelas pessoas resistindo a essa que eles supunham ser uma nova doutrina. Oposição, perfeito. Essa oposição também começou a fazer parte do Senhor, do ministério do Senhor, ao ponto que ele avançava o seu ministério, em que ele realizava os seus milagres, ele recebia da parte dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos uma oposição em relação à doutrina, ao evangelho que ele pregava. Nesse ponto, talvez o sábado ocupe um lugar de maior destaque. Nós vemos que todos os evangelistas registram essa situação em que os judeus, em que os fariseus principalmente, iam diante de Jesus e tentava discutir com o Senhor Jesus sobre a guarda do sábado.
nós vemos que isso faz-nos entender que o mandamento de guardar o sábado era talvez o mandamento mais sensível da lei judaica. Nós vemos isso claramente, em que havia um cuidado muito grande, um zelo muito grande sobre a guarda do sábado. Se nós verificarmos já no Gênesis, vemos que o Senhor abençoou esse dia como sendo o dia do descanso, e a partir de então também havia na lei mosaica ordens para se guardar o sábado, ou não violar o sábado. A Bíblia chega a registrar um homem que foi morto em razão de ter recolhido lenha no dia de sábado. A própria orientação do Senhor é que nem mesmo o maná deveria ser colhido no dia de sábado. Então havia um zelo, um cuidado muito grande com essa parte da lei. No entanto, talvez de maneira até bem intencionada, o povo de Israel começou a estabelecer regras em cima de regras, maneiras em cima de maneiras, formas e mais formas, para que esse mandamento não fosse atingido, não fosse quebrado. É como se, além da lei, imagine um alvo em que tem um círculo menor no centro e um círculo maior em volta. Eles estabeleceram então uma nova lei, não uma lei escrita, mas uma lei oral, uma tradição oral, em que eles estabeleciam um mandamento maior ou mais amplo do que a própria lei do Senhor, do que a própria Torá. E eles imaginavam, pensavam, objetivavam com isso, que se por acaso eles rompessem ou quebrassem esse mandamento maior, pelo menos o mandamento central não seria atingido. O Senhor Jesus então se depara com essa situação diversas vezes no seu ministério. Um tempo atrás eu compartilhei com os irmãos sobre aquela situação em que Jesus cuspiu e fez barro, que é a mesma situação. O fato de Jesus fazer barro, fazer lodo na terra, imediatamente os judeus olharam aquilo e se lembraram da lei, da tradição oral, em que haviam 39 mandamentos que não poderiam, 39 ações que não poderiam ser feitas no dia de sábado, não poderia construir. Então eles olharam Jesus fazendo lodo e pensaram, isso é barro, é como se ele estivesse construindo. A Bíblia aqui registra nos versículos anteriores que essa mesma situação está acontecendo. Dessa vez em razão do sábado, porque os discípulos de Jesus entraram colheram algumas espigas para se alimentar. E os fariseus, os judeus, olharam para aquela situação e lembraram das 39 regras que eles estabeleceram. E dizem, a Mishnah diz que não se pode colher no dia de sábado. Eles estão colhendo. A Mishnah diz que não se pode cozinhar no dia de sábado. Eles estão cozinhando. A Mishnah diz que não se pode caminhar mais do que 1 quilômetro no dia de sábado. Eles estão caminhando. Então eles começam a olhar o ministério de Jesus com um olhar crítico. Eles acompanhavam Jesus para que no momento em que Jesus ou os discípulos cometessem algo que eles imaginavam estar ferindo a lei, eles pudessem acusá-lo. E é exatamente isso que acontece nesses versículos, porque nós vemos que essas classes, essas ordens de pessoas, essas seitas que são registradas aqui, mais precisamente os fariseus e os herodianos, mas podemos colocar também aqui os saduceus, eram seitas que não tinham muito em comum. Eles eram inimigos entre si, eles resistiam, eram contrários, eram opositores entre si em relação à maneira que eles olhavam para a lei, olhavam para a Torá. Uma seita valorizava mais a lei escrita, a Torá. Outra classe, outra ordem valorizava mais a tradição oral. Um considerava mais o tempo, um outro cria em espíritos, em anjos, em demônios, outros não criam nada disso.
Alguns criam em ressurreição, outros não. Mas se tem algo interessante, é que Jesus conseguiu unir essas pessoas, unir para combater o seu ministério. Eles identificaram que havia um inimigo em comum, havia alguém que supostamente estava trazendo uma nova doutrina. Então pessoas com concepções doutrinárias, políticas, filosóficas completamente contrárias se unem para resistir ou contrapor o ministério de Jesus. Mas eles não poderiam estar mais enganados, porque eles imaginavam que Jesus vinha trazendo uma nova religião. Eles imaginavam que Jesus estava oferecendo uma nova proposta de religião. Mas na verdade o que Jesus estava oferecendo era uma nova notícia. Jesus estava oferecendo o Evangelho, que é uma boa notícia. No versículo 1 do capítulo 3, nos diz então que Jesus, de novo, foi à sinagoga. E aqui, como eu já disse, aquela multidão, aquelas pessoas foram também à sinagoga. Então nós vemos aqui algo em comum. Tanto Jesus como aquelas pessoas se proporam, naquela manhã de sábado, cumprir o mandamento do Senhor. Porque no sábado era justamente um tempo em que as pessoas tinham para se lembrar do Senhor, para falar da lei do Senhor, para discutir, para edificar mutuamente. Então, nada mais próprio que se fazer isso na sinagoga, que era um lugar construído para que a sociedade, as pessoas pudessem se reunir e ali discutir não só questões religiosas da religião judaica, mas também discussão política, social. Ali era como se fosse um auditório em que a sociedade, as mais diferentes vertentes da sociedade religiosa e política se reuniam para discutir sobre a lei do Senhor, sobre a Torá, mas também sobre qualquer questão política que eles estavam inseridos naquele momento. Mas a Bíblia diz que Jesus, então, de novo, se propõe ir até a sinagoga. E nós vemos que aqueles homens, fariseus, saduceus, herodianos, também se propõem ir até a sinagoga. Mas nós vemos que claramente havia um objetivo diverso. A orientação de Jesus em ir à sinagoga era bem diferente da que aqueles homens tinham. Você consegue perceber que uma mesma ação, uma mesma atitude, pode representar uma realidade espiritual completamente diversa? Uma mesma atitude pode ser fruto, pode vir a ser, pode ser destinada ou pode ser oriunda de uma realidade, de um coração completamente diferente. Quando nós olhamos nessa situação, o coração de Jesus, nós vemos ali um coração aberto para acabar com o sofrimento de uma pessoa. Ao passo que aquelas pessoas, aquelas fariseus e herodianos estavam ali objetivando uma desculpa, uma justificativa para tirar a vida de Jesus. Tanto Jesus quanto aquele povo estavam tendo a mesma ação. Eles estavam frequentando o mesmo lugar. E um observador desavisado poderia olhar essas duas situações e classificar Jesus da mesma forma que aquele povo estava. Sábado, dia de se reunir, dia em que os religiosos vão até a sinagoga, são homens que estão indo para lembrar do Deus de Israel, para discutir e falar e aprender sobre a lei de Deus. Mas não era isso. Isso, irmãos, fala para nós, nos ensina muito, que muitas vezes não é importante a ação que nós tomamos. Muitas vezes o mais importante não é
a ação, não é o caminho, mas sim a motivação que permeia os nossos corações. Aqueles homens estavam reunidos ali com um coração cheio de raiva, ira, e objetivavam tirar a vida do Senhor. Havia no coração dele um sentimento homicida. Havia no coração dele a pura maldade. O que vem a falar conosco é que o Senhor deseja de nós, não que nós cumpramos determinados rituais ou regras. O que esse texto fala, o que esse versículo nos instrui, é que o que o Senhor deseja de nós não é o cumprimento de um rol de mandamentos específicos, mas é que o nosso coração esteja cheio dele mesmo. Quando nós vemos, então, esse registro, nós percebemos que o chamado do Senhor para nós não é apenas obedecer, mas sim crer no Evangelho, crer na boa notícia. Porque quando nós olhamos para isso, nós lembramos disso, nós não podemos deixar de traçar um paralelo com o que aconteceu lá no capítulo 10 de Atos. Nós vemos que o capítulo 10 de Atos registra duas pessoas muito diferentes, de culturas diferentes, de situações sociais diferentes, Cornélio e Pedro. Nós vemos que lá registra que Cornélio em uma determinada tarde, chamado ou orientado por um anjo, e que chama Cornélio pelo nome. E é interessante que a resposta de Cornélio é: o que é, Senhor? Cornélio imediatamente reconhece e obedece a orientação que recebeu daquele anjo. Mas nós vemos que, se nós continuarmos a leitura, na mesma situação, Pedro no dia seguinte também é orientado, também tem uma visão em que um lençol cheio de animais, que ao seu entendimento eram impuros, desciam do céu. E ele ouvia uma voz dizendo: Pedro, mata e como. E a resposta de Pedro para o Senhor não é sim, o que é, Senhor, o que eu devo fazer? Ou sim, Senhor, farei isso. Mas é: de modo nenhum, Senhor. Consegue perceber que naquele que conhecia o mandamento, foi mais difícil obedecer do que aquele que não conhecia? Nós podemos ver que Pedro, que tinha todo o conhecimento da lei de Deus, ele, pelo próprio mandamento, ele resistiu a obedecer uma ordem do Senhor. Se Pedro reconhecesse mesmo naquele momento o senhorio de Jesus, ele jamais teria dito: não, de modo nenhum, Senhor. Porque, se não me engano, o irmão Christian Schenck diz isso, que numa mesma frase não se pode, não e Senhor são palavras que não cabem numa mesma frase. Irmãos, que nós temos que orar e pedir misericórdia do Senhor, é que o Senhor nos livre de que Ele ache menos lugar no nosso coração do que nas pessoas que estão alheias, nas pessoas que não creem. Que o nosso coração esteja tão envolvido com mandamentos e ordenanças, que o Senhor não consiga achar lugar para Ele governar a nossa vida, para dizer o que nós devemos ou não fazer, a forma que nós devemos ou não conduzir e levarmos a nossa vida. No versículo 2, nós vemos que Jesus faz um convite para esse homem. Versículo 3, melhor dizendo: e disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio.
Aqui também, meus irmãos, é interessante que nós vemos, provavelmente, Jesus estava ocupando um lugar de destaque naquela reunião. Porque Jesus diz, vem para o meio, dando o sentido que ele estava no meio. Talvez Jesus já estava ensinando, talvez Jesus tinha tomado a lei, poderia ter lido parte da lei, talvez Jesus já estava ensinando a sua doutrina, pregando o Evangelho. Mas naquele momento Jesus então chama aquele homem para o centro. Provavelmente nos leva a entender que esse homem estava à margem, nas extremidades daquela assembleia, daquela reunião. E interessante, eu faço um pensamento de que eu posso conjecturar o que se passou pela cabeça tanto daquele homem, quanto dos que estavam ali justamente para ouvir e assistir aquela cena. Quando Jesus então chama aquele homem que visivelmente tinha um problema físico, uma debilidade, uma deficiência, aqueles saduceus, aqueles herodianos, aqueles fariseus, eles tinham ali a situação em que eles foram para assistir. O momento ápice da reunião para eles foi esse, porque eles queriam saber, eles estavam ali apenas esperando se Jesus curaria ou não aquele homem no dia de sábado. Porque eles entendiam que Jesus não poderia curar no dia de sábado, porque curar no dia de sábado seria uma violação do mandamento de Deus. Seria uma violação do mandamento do Senhor, da lei de Deus. E quando Jesus chama aquele homem para o centro, é interessante que ele se apresenta ali. E normalmente quem ocupa um lugar no centro, como nós estamos aqui na reunião, não faria sentido se eu estivesse falando sentado de uma dessas cadeiras. Por quê? Dificultaria cada um de vocês me ouvir, me ver. Então quem tem uma mensagem a transmitir, deve estar, algo a falar, deve estar num lugar em que todos possam ver e ouvir. E é isso que Jesus faz com aquele homem. Mas o interessante é que aquele homem não tinha nenhuma contribuição para dar para aquela reunião, para aquela solenidade. Aquele homem então vai até onde Jesus estava, mas a gente poderia pensar, qual é a contribuição que esse homem tem para essa reunião, tem para essa solenidade? Era um doutor da lei? Muito provavelmente não. Era um fariseu? Provavelmente não. Ele poderia então ali pegar uma parte da lei do Senhor, da Torá, e ensinar os seus conterrâneos, as pessoas que estavam ali? Certo que não. Aquele homem não tinha nenhuma contribuição para oferecer. Aquele homem tinha até mesmo uma deficiência em seu corpo. E é interessante, irmãos, que isso fala muito para nós. Porque se os fariseus, qualquer dos fariseus fossem chamados, se qualquer um deles fosse escolhidos por Jesus para ir para o centro, eles julgariam certamente que eles sim teriam algo a oferecer àquela solenidade. Se os herodianos, que eram a classe política da época, fossem chamados por Jesus para o centro daquela reunião, certamente eles julgariam que, com certeza, vou ter uma contribuição a dar a essa reunião, vou dizer como a situação política, social que nós estamos vivendo. Mas talvez por isso Jesus não os chamou, porque eles consideravam e pensavam ter algo a oferecer. Se nós lermos os versículos anteriores, há uma passagem que ilustra bem isso. Capítulo 2 e versículo 15 diz assim: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número, e também o seguiam. Os escribas
dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar a justos, e sim pecadores. Nós vemos aqui claramente um sentimento muito parecido com o que essas pessoas poderiam estar tendo no momento em que Jesus chama aquele homem. Talvez aqueles fariseus que ali estavam, talvez aquele escriba que porventura ali estava, consideravam que tinha neles algo que poderiam oferecer a Jesus, oferecer àquela reunião. Mas Jesus chama alguém que não tinha nada a oferecer. Jesus chama alguém que não tinha nenhuma contribuição a dar. E além disso, Jesus chama alguém que estava debilitado, doente, era um aleijado. Isso, irmãos, fala para nós de que quando nós julgamos ter algo a oferecer ao Senhor, quando nós julgamos que de nós sairá algo para entregar ou para dar ao Senhor, nós estamos tendo uma atitude totalmente anti-evangélica. Porque se nós temos algo para contribuir para a nossa redenção, nós não necessitamos de um Redentor. Se eu tenho algo para entregar, ou para contribuir, ou para consumar a minha redenção, Cristo não necessita ser meu Redentor, porque eu mesmo sou o meu Redentor. Isso é fácil de perceber quando nós ouvimos um evangelho, ou uma doutrina, em que diz que se nós praticarmos determinada coisa, ou se nós completarmos ou praticarmos aquele determinado princípio, receberemos isso e isso de Deus, porque Deus é um Deus fiel. Então, se eu contribuir, se eu for fiel nos dízimos e ofertas, necessariamente eu receberei bens materiais, porque Deus vai olhar as minhas obras, vai olhar o meu bom comportamento e vai me recompensar com aquelas bênçãos. Nós então começamos a olhar para Deus como alguém que vai me retribuir em razão do meu bom andamento. É como se eu fosse o meu próprio Redentor. É como se eu não necessitasse de nada. Basta eu conseguir cumprir as regras que eu receberei a recompensa. E é isso que essa cena fala para nós. Que um homem que não tinha nada para oferecer, recebeu de Jesus a redenção e a cura. Aquela mão daquele homem enrijecida, aquela mão atrofiada, fala claramente para nós da nossa incapacidade de, através de obras, chegarmos diante do Senhor. Meu amado, não há nada que você possa fazer de você mesmo que agrade a Deus. Não há nenhuma folha de figueira, por mais vistosa e bonita que seja capaz de cobrir a mancha do seu pecado, de cobrir a nudez da sua situação. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele não considerou aqueles que tinham contribuição àquela reunião. Jesus não considerou aqueles que poderiam ofertar, aqueles que poderiam pregar, aqueles que poderiam louvar, aqueles que poderiam ensinar. Jesus chamou aquele homem que não tinha nada a oferecer. E é interessante pensar, à luz até mesmo da lei judaica, sobre como as pessoas viam aqueles que eram incapacitados, doentes. Vamos ler o livro de Levítico, capítulo 21 e versículo 17. Aqui há uma descrição bem clara de como as pessoas, como a lei, como era a situação daquele homem que estava naquela reunião.
Levítico capítulo 21, versículo 17 ao 23. Diz assim: fale a Arão, dizendo: nenhum dos seus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se aproximará, seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada, que for corcunda, anão, quem tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele, ou que tiver testículo esmagado, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto no Santíssimo como no Santo, porém não poderá entrar até o véu, nem se aproximará do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor, que os santifico. Irmãos, olha só como deveria estar a situação daquele homem. Provavelmente aquele homem conhecia essa parte da lei. E aquela situação dele, com certeza, contribuía para que ele tivesse uma autoestima destruída. Porque ele olhava para o próprio mandamento em que ele amava, em que ele desejava obedecer, mas a lei era ali totalmente contrária. Imagine se aquele homem, às vezes, tivesse um sonho de ter nascido na tribo de Levi, de uma vez, pelo menos na vida, poder entrar e sacrificar, em praticar os rituais em que a lei estabelecia. Mas aquele homem olhava para a lei e via que a lei lhe era totalmente contrária. E é essa a situação, e é esse o coração que estava naquele homem quando Jesus o chamou para o centro. Havia ali claramente um homem que nada havia a oferecer, e além disso, que tinha uma lei que pesava contra ele. Você se sensibiliza com essa situação? Eu quero dizer que essa também era a sua situação, era a minha situação. Quando nós chegamos diante do Senhor, havia uma lei que nos era contrária, uma cédula de dívida que pesava sobre nós. E de nós mesmos não tínhamos nada a oferecer. Tínhamos não só as mãos, mas os pés, a cabeça, o tronco, todos cobertos pela lepra do pecado, atrofiados pelo mal do pecado. Não havia possibilidade de chegarmos diante de Deus, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. Porque Ele, uma vez por todas, vamos lá para Hebreus, para sermos fiéis à palavra do Senhor. Hebreus capítulo 9, versículo 11, nos diz o que aconteceu na nossa vida. Hebreus 9, versículo 11 diz: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Glória a Deus por Jesus Cristo, meus irmãos. Irmãos, que isso possa compungir o nosso coração, que todas as vezes em que ajoelharmos, ou todas as vezes que chegarmos diante da presença de Deus, nós possamos lembrar que nós só estamos lá pelo sacrifício de Jesus,
que nós outrora éramos aleijados, coxos, totalmente cobertos pela lepra do pecado, mas através dos sacrifícios de Jesus, nós fomos feitos propício a Deus. Glória a Deus por Jesus Cristo. A questão, meus irmãos, é que aquele homem, então, se vê diante do próprio Deus, se vê diante da própria lei que lhe era contrária. Mas Jesus diz àquele homem, versículo 4: então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, eu acho que eu coloquei a tradução diferente, né, irmãos? Nas minhas anotações aqui, voltemos a corrigida, atualizada, melhor dizendo. Versículo 4: então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. E olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Irmãos, nós vemos aqui que Jesus estava condoído, indignado com a dureza do coração daqueles homens. E não se é difícil imaginar o motivo em que fez com que Jesus tivesse esse sentimento. Porque se nós olharmos para o objetivo e para o que estava dentro do coração daqueles homens, nós também ficaríamos enojados. Porque não havia nenhuma lógica naquele sentimento, não havia nenhuma coerência na forma em que aqueles homens estavam lidando com o milagre de Jesus. Porque se nós olharmos para a lei do Senhor, e o que ele já disse aqui nos versículos anteriores, Jesus já havia tido uma discussão com esses mesmos personagens instantes atrás, ou dias atrás, era que Jesus explicou a eles que o homem foi feito para o sábado, e não o sábado feito para o homem. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mais importante, o que o Senhor mais prezava quando ele estabeleceu o seu mandamento, não era o dia do sábado ser guardado, e sim o sábado como uma forma de agraciar o homem. Então o sábado era justamente um dia em que os homens de Israel tinham para exercer a misericórdia, para ir aos combalidos, aos aflitos, ajudar os necessitados. Mas a dureza e a religiosidade daqueles homens era tão ferrenha, o ódio tinham cegados de tal maneira que eles viam na salvação de Jesus, na cura de Jesus, um descumprimento da lei. Mas Jesus nunca disse que fazer o bem, a lei nunca estabeleceu que fazer o bem aos sábados era quebrar o mandamento. Totalmente incoerente essa ideia, porque o objetivo dessa lei, desse mandamento, era justamente em que o povo tivesse uma oportunidade de exercer a misericórdia. E Jesus então, olhando para aqueles homens, indignado, condoído com a dureza do coração, estende a mão e cura aquele homem. E aqui nós vemos claramente que Jesus traça uma distinção. Talvez os observadores mais atentos poderiam apenas dessa atitude de Jesus entender que Jesus não estava propondo uma nova religião, que Jesus não estava propondo um novo conceito filosófico ou doutrinário. Jesus estava trazendo àqueles homens uma boa notícia. Nós vemos aqui que Jesus então destaca, ele separa, ele traça uma diferença entre o que ele estava oferecendo do que aquelas pessoas praticavam.
nós vemos que Jesus prega um evangelho e aquelas pessoas estavam vivendo uma proposta religiosa. Timothy Keller define essa questão de uma maneira muito didática. Ele diz que o evangelho, a religião é um conselho, ao passo que o evangelho é uma notícia. O que isso fala para nós? Ele nos explica que a religião nada mais é que um conjunto de preceitos. A religião nada mais é que um rol de algo que eu devo fazer. Se pegar todas as religiões do mundo, vai ter um padrão em todas elas. Embora tenha algumas diferenças, mas um padrão nós conseguimos ver em todas elas. Eu preciso praticar algo, eu preciso me comportar de certa maneira para ser aceito. Mas o que Jesus estabelece aqui, nessa situação, é que o Evangelho, além de não ser isso, ele é completamente contrário a essa ideia. O Evangelho é uma notícia dizendo: Deus está virado contra você, mas por Jesus você foi justificado. O Evangelho é uma notícia que diz: você foi aceito, você foi justificado, você foi feito propício a Deus. Irmãos, a questão e o que eu quero chamar os irmãos à reflexão é que muitas vezes nós somos levados a olhar para o Evangelho como uma religião. Nós somos muitas vezes condicionados, talvez pela tradição que recebemos, a nos comportarmos com o Evangelho como se fosse uma religião qualquer. O que eu quero dizer com isso? Que nós começamos a entender que o Evangelho é uma sequência de práticas e uma obediência a determinados mandamentos que me vai fazer estar próximo de Deus, que me vai fazer ter uma recompensa da vida eterna. E não há nada mais longe do Evangelho que isso, pois o Evangelho é a informação, a boa nova que nós já fomos aceitos. E uma vez que nós fomos aceitos, purificados, santificados, livres dessa lepra, dessa sarna, dessa condição, dessa deficiência representada pelo pecado, em razão disso, agora nós andamos em novidade de vida. É justamente o contrário. Eu não preciso praticar um rol de mandamentos para atingir um status de pertencente a determinada classe. É o contrário disso. O sacrifício de Jesus me faz pertencente, me dá esse status. E uma vez que eu tenho esse status, eu vou viver de uma maneira condizente com o Evangelho. O que o Senhor nos chama a entender é justamente isso, que nós recebemos o Senhor, e nós não tínhamos nada a oferecer, não havia nada que pudéssemos contribuir com a obra redentora de Jesus. Talvez a única contribuição que você tenha dado para a redenção seja os seus próprios pecados, e você diante disso chega com as suas mãos vazias e recebe de Cristo toda a redenção. Para concluir, nós vamos lembrar que para o Senhor, quando Ele estabeleceu toda a sua criação, e a Bíblia diz que no sétimo dia o Senhor olha para tudo aquilo que Ele fez, e Ele vê que tudo é muito bom, e Ele então descansa e abençoa aquele dia. E Ele então diz que sente que está pronto e entra num verdadeiro estado de contentamento com a obra de suas mãos. Isso é o sábado. Sábado não é um dia, digo como mandamento do Senhor. Sábado não é uma ordenança em que eles deveriam cumprir naquele dia, mas sim um sentimento, uma forma de estar satisfeito, estar grato ao Senhor por tudo que o Senhor havia feito. Mas nós podemos também avançar a linha da história e ver que milhares de anos depois, nós vemos em um Monte Calvário
um homem ensanguentado, em que, olhando para a sua obra redentora, ele olha e também fica satisfeito. E ele então diz: está consumado. Ou seja, não há nada que nós precisamos fazer. Naquele momento Jesus não disse: eu fiz a minha parte, agora é com vocês, como diz o nosso irmão Luciano Subirá. Jesus diz: está terminado, eu estou plenamente satisfeito, porque a grande obra da redenção foi concluída. Que nessa noite o Espírito possa nos levar a ter esse entendimento, que em certa ocasião fomos apresentados, como aquele homem, fomos apresentados diante do nosso Senhor, e havia visivelmente em nós as marcas do pecado, mas diante e mediante a graça de Deus fomos justificados e feitos propícios. E não há bem nenhum, não há nenhuma contribuição nossa, mas exatamente e somente pela graça de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém.